Hello! Titia chegou, minha gente! E hoje eu vou fazer aqui a leitura de um texto do Ioscas. Texto, meu Deus, eu fechei aqui. É um texto de 2022, eu não vou lembrar qual é a data agora. Mas o título é O Dragão e o Sábio. Vamos lá então. Essa história aconteceu há muitos anos. O céu mesclava entre o rosa e o azul de um amanhecer sem nuvens. Fazia frio. Ouvia-se o canto dos animais na floresta que abrigava o mosteiro. O velho, como carinhosamente chamávamos o monge mais antigo da ordem, ocupava a última mesa da cantina junto à janela, com vista para as montanhas. Ele sorriu ao me ver. Enchi uma xícara com café e me sentei ao seu lado. O de jejum seria servido em breve, quando então o silêncio do local seria preenchido pela conversa animada de dezenas de monges. Falávamos sobre as atividades do dia, quando notei uma mudança na fisionomia do velho. Como eu estava sentado de costas para a porta, me virei para entender o motivo da seriedade repentina no seu olhar. Pedro, um dos monges mais jovens da ordem, muito querido por todos em razão de sua intensa amorosidade, acabara de entrar. Estava com a fisionomia transtornada. Surpreendi-me. Ao contrário do que nos habituáramos, vibrações densas o acompanhavam. Ele estava muito irritado. Ficou alguns instantes para se decidir entre uma xícara de chá ou de café, terminando por não se servir de nenhuma das duas. Dirigiu-se à mesa em que estávamos e se sentou com uma empáfia que desconhecíamos nele. Naqueles dias, o mundo era apresentado ao fantástico universo virtual, proporcionado pelo avanço célere da informática com suas impensadas possibilidades. Afeito a essa nova linguagem, Pedro a tornava acessível aos demais monges que, apesar de encantados, ainda não possuíam a mesma desenvoltura com a recente tecnologia. Sempre atencioso e gentil, traços marcantes da sua personalidade, facilitava a vida de todos no mosteiro através das surpreendentes estradas digitais. Sem a gentileza que lhe era comum, Pedro disse que estava se desligando definitivamente da ordem. O velho, que o observava no exato tom entre a seriedade e a serenidade, perguntou se ocorrera algo capaz de uma atitude tão drástica. O jovem disse que estava cansado de todos no mosteiro se aproveitarem das suas habilidades sem lhe devolverem o merecido reconhecimento. Mencionou o fato de o velho tê-lo chamado à responsabilidade no dia anterior por uma tarefa que não entregara no prazo, fato que atrasara o andamento de outras atividades. De fato, nas últimas semanas, Pedro estava relapso com os afazeres. Quando questionado sobre suas obrigações, era monossilábico nas respostas. O jovem gentil se tornara arredio. Não demos muita importância. Atribuíamos a mudança de comportamento ao fato dele estar apaixonado por uma bela moça. Com o casamento marcado, várias vezes ao dia era chamado para atender às ligações da noiva. Conversavam por demorados minutos. Na época, os sinais de telefonia móvel não alcançavam o mosteiro nas montanhas. Os monges interpretavam com naturalidade a atitude do jovem, ainda em fase de transição, que demoraria algum tempo para se ajustar. Ninguém ficara chateado com o rapaz. Havia alguns dias, o velho o observava com atenção. Na tarde anterior, chamara Pedro à responsabilidade. Com a delicadeza típica de sua personalidade, lembrou ao jovem: nunca deixe de se encantar com as maravilhas da vida. Aproveite-as intensamente. Contudo, jamais se descuide dos seus compromissos, pois são eles que concedem a amplitude e a profundidade da existência. Dias sem compromisso tornam a vida rasa. As conquistas serão de superfície e efêmeras. As cores de todas as coisas ficarão logo desbotadas. Esse era o fato que, segundo o rapaz, teria ultrapassado o limite da sensatez, motivando sua decisão. O jovem alegava que ninguém levava em conta o quanto ele oferecia a todos. Ao não entregar o que fora solicitado, sofrera uma repreensão. A relação era injusta. Dava muito e recebia muito pouco. Estava na hora de dar um basta ao que denominou como abuso. Intrometi-me na conversa.
Sem negar o valor das habilidades que tanta facilidade oferecia aos monges, lembrei ao Pedro das aulas de filosofia, dos ensinamentos sobre metafísica, história, psicanálise, entre muitos outros assuntos oferecidos no mosteiro. Caso se permitisse avaliar sem a interferência do desatino das emoções, talvez percebesse a riqueza que lhe havia sido entregue. O quanto ele se beneficiara daquelas ferramentas se as soubesse usar para o seu bem viver. O jovem negou. Argumentou que todo aquele conhecimento estava disponível em livros. Não seria necessário sair de casa para ter acesso ao conteúdo desejado. Perdia tempo e dinheiro indo ao mosteiro. Pontuei para que não esquecesse de outro tesouro, aquele oriundo do convívio movido por interesses de transcendência. As conversas e debates que nos levam a uma camada não descortinada por intermédio da leitura. O olhar do outro sempre terá o poder de mostrar algo não percebido, ou mesmo entendido em diferente profundidade. Pedro alegou se tratar de miudezas diante do quanto ele tinha oferecido. Falou ainda que a reprimenda por algo que não tivera tempo para fazer era um desmerecimento ao muito que havia entregado de valioso à ordem. Acrescentou que era muito ingênuo quando ingressara na Irmandade. Agora, já crescido e amadurecido, não mais permitiria que, segundo suas próprias palavras, continuassem a lhe vampirizar. Havia ódio em seus olhos. Não o reconheci. Os monges chegavam para o de jejum. Atônitos perceberam a ambiência densa, mas nada entenderam. O jovem se levantou e foi embora, se despedindo de todos com um mero aceno de cabeça. A sós com o velho, comentei que estava surpreso. Era outro Pedro, bem diferente daquele que, assim como todos, eu me afeiçoara. O bom monge explicou. Trata-se do mesmo jovem, em distintos níveis de tamanhos. Todos temos compartimentos que, a depender das influências que nos permitimos, se abrem, revelando o dragão, até então oculto, que virá nos devorar. São nesses momentos que perdemos o controle de quem somos para entregar ao desconhecido que nos habita. São as causas das quedas mais comuns. O encanto do dragão está em nos convencer de um poder que não temos, em fazer acreditar que somos alguém que desejamos, mas ainda não nos tornamos. Orgulho, vaidade e cobiça são as armas que o dragão nos oferece. O mundo será indicado como o inimigo a ser vencido. Trata-se de uma luta perdida. Falei que estava chateado pela ingratidão de Pedro. Desde o seu ingresso na ordem, logo após o falecimento de seu pai, um amado e respeitado monge da Irmandade, ele fora acolhido com muito carinho e atenção por todos no mosteiro. O velho franziu a sobrancelha e disse com seriedade: penso que você deveria ter estudado o Tao Te Ching e quis saber a razão. Naquela época eu ainda não tinha sido apresentado ao Li Tzu, o mestre taoísta. Ele me explicou. Em um dos poemas, Lao Tse ensina que o sábio faz a obra sem se apegar ao que construiu. O valor não está no aço e concreto de um prédio robusto e sólido, pois a capacidade de sobreviver aos séculos não o livra da enfermidade. Por si só, será um prédio, ainda que pese os requintes da arquitetura e a moderna engenharia. O eterno reside na capacidade de abrigar alguém durante as intempéries da existência. Na verdade, invisível e vivida no espaço interior oferecido. Mesmo que a moradia não seja reconhecida por quem ali foi acolhido, pouco importa. A ingratidão não auxilia nenhuma das partes. Nunca lamente uma partida. O amor deixa um perfume que o tempo jamais apagará. No fim, a escuridão mostra sua importância, ao servir como um impulso para quem despencou nos precipícios da existência retornar à luz. Então, como na maioria das vezes acontece, a volta será definitiva. A sabedoria habita nos meandros das certezas sutis. Passadas semanas, a ordem foi notificada para se defender de uma ação judicial. Pedro cobrava pelos serviços de informática realizados. Alguns monges eram advogados talentosos, outros eram magistrados respeitados. Unânimes, garantiram que não haveria dificuldade para demonstrar a improcedência do pedido do rapaz. Um desatino, afirmaram. No entanto, o velho declinou de esboçar qualquer defesa para contestar o pedido. Solicitou
que calculassem o preço médio de mercado do trabalho realizado. Este valor foi proposto em juízo. A concordância de Pedro com a oferta encerrou a demanda. Com exceção do bom monge, que não se abalou com o acontecimento, todos no mosteiro se mostraram bastante chateados com o rapaz. Tive a oportunidade de questionar ao velho a razão daquela atitude. Ele tornou a citar o Tao Te Ching. Em seu poema milenar de rara sabedoria, Lao Tse ensina que, entre outros aspectos, os indivíduos alcançam a maturidade da existência ao se guiarem por um senso apurado de justiça. As pessoas imaturas clamam por seus direitos, as pessoas imaturas clamam por seus direitos, ainda precisam das leis para justificarem suas escolhas. No mais, enquanto durasse a ação judicial, e poderia durar muito tempo, a sensação de animosidade permaneceria, como é comum a qualquer guerra em curso. As feridas continuariam abertas e, mais graves, se alastrariam por toda a alma. Ao encerrar o processo, permitimos o início da cicatrização, pois o foco da doença foi debelado com o fim da disputa. É o início da cura. Comentei que os monges que trabalhavam nesta área afirmaram que não haveria maiores dificuldades para a ordem sair vitoriosa no embate jurídico com Pedro. O velho fez uma ressalva. Sem dúvida, foram unânimes em dizer que as chances de sucesso seriam enormes. No entanto, não disseram que seria absoluta. Pontuaram que, sob a ótica de uma vertente minoritária de juristas, o pedido do jovem seria julgado procedente. Evidente que esse olhar, ainda que de verdade improvável, moveu Pedro a nos enxergar como usurpadores. Se, sob qualquer aspecto, a lei estabelece algum direito a alguém, ainda que consideremos incabível ou injusto, devemos entregar o que nos foi pedido. Em outras palavras, Lao Tse nos passa a mesma lição contida no Evangelho, ao ensinar que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Uns se movem pelos valores do mundo, outros pelos do coração. Entender cada pedido é compreender as razões que os impulsiona. Antes que eu fizesse novas ponderações, o velho se adiantou nas explicações. O autêntico senso de justiça é uma virtude de difícil alcance. Ser justo é atitude rara no planeta, embora a grande maioria das pessoas se considerem justas. Assim, pensam ao pleitear direitos ou negar interesses que contrariem os seus. Em suma, na superfície do entendimento comum, a justiça se faz quando ganhamos. Somos injustiçados todas as vezes que perdemos. Poucos conseguem, com o devido equilíbrio, a vontade livre e despido de ressentimentos e interesses menores, entregar algo ao simples aceno do direito alheio. Casos em que preferem o conflito, assim esgarçam emoções, alongam sofrimentos, trazendo amarguras e dificuldades aos dias. Ao exaltar as conquistas do mundo, perdemos a conexão com a essência da vida. Valorizamos o efêmero em detrimento ao eterno. Ainda que pese todo o movimento e esforço, os dias seguirão vazios. As conquistas concedidas pela lei não cabem na bagagem. O senso de justiça alcançado, sim. A paz e a dignidade construídas também. Argumentei que ele, o velho, estava sendo bastante generoso. Ele, então, me corrigiu. Não. Apenas me esforço para conquistar uma virtude que não possuo. Se Pedro entende que o auxílio que prestou no mosteiro tem um preço, devemos pagar. De outra face, o conteúdo inestimável que o entregamos foi oferecido por amor. Então, ele nada nos deve. Sequer poderíamos considerar a possibilidade de uma troca. Eram distintos os sentimentos que nos impulsionaram. Fizemos o que tinha que ser feito. Se prestar atenção, entenderá que nada perdemos. Com as feições serenas, os olhos do bom monge reverberavam uma luz indescritível. Passaram-se alguns anos, não mais ouvimos falar do jovem. Assim que terminei a aula do Shiur, a jornada do autoconhecimento através dos textos sagrados, da qual era responsável, me dirigi ao refeitório para me reabastecer com uma caneca de café.
No trajeto, fui informado que Pedro estava no portão. Como eu passara a ocupar um cargo de direção do mosteiro, avisei que somente os monges estavam autorizados a entrar. Visitas apenas com um agendamento. Ao ouvir as ordens dadas, o velho comentou. As palavras duras do jovem ainda ecoam em seu coração. Duras e injustas, eu corrigi. O antigo monge, então, intercedeu. Vamos recebê-lo. Ainda que pese a maneira como se retirou, não podemos esquecer de todas as facilidades e coisas boas que ele proporcionou. Eu argumentei que tínhamos oferecido bem mais, sem que houvesse nenhum reconhecimento por parte dele. O bom monge indagou. Qual a régua exata para fazer tal medida? O amor, eu respondi. O velho então me lembrou. Na época, essa não era uma métrica disponível ao jovem. Não que inexistisse amor dentro dele, mas por não saber amar. Há que se ter compaixão. Do contrário, o melhor do que aprendemos será desperdiçado. Antes que eu pudesse responder, o velho prosseguiu. Assim como o medo, o ressentimento não é bom conselheiro. Posso estar enganado, mas creio que o maior mal que o Pedro fez foi a si mesmo. Vamos escutá-lo, não por mera curiosidade ou pelo odioso prazer da vingança, mas por humildade e compaixão. Na selvageria da existência, lidamos com as pessoas como se fossem, ora uma ameaça, ora um banquete. Na maturidade da vida, olhamos a todos como autênticos mestres capazes de nos proporcionar lições indispensáveis. Isso define quem somos e onde estamos. Pedro foi encaminhado à sala de reunião. Estava abatido e entristecido. Ao ficar diante do velho, o abraçou com força e chorou muito. O bom monge acolheu o jovem em seu ombro por demorados minutos. Depois, já sentados, o rapaz teve uma enorme dificuldade para falar. Ainda engasgado no próprio pranto, disse ter muita coisa para contar, mas não sabia por onde começar. Tentou algumas vezes, ao se dar conta que talvez não fosse a melhor maneira de narrar tudo o que lhe acontecera desde que deixara o mosteiro. Recuava para tentar de outro jeito. Até que se declarou emocionado demais para conseguir traçar uma narrativa linear e coerente. As memórias pujantes atropelavam a clareza do raciocínio. Confessou que havia dentro de si um baú lotado e desarrumado de emoções e situações. O velho foi em seu auxílio. Se pudesse pegar uma única coisa interior desse baú, capaz de resumir a história em apenas uma palavra, qual seria? Arrependimento, respondeu Pedro sem qualquer hesitação. Sonso, pensei. Deve ter dado tudo errado e agora retorna atrás de ajuda. Em seguida, o rapaz definiu também em uma única palavra o motivo de ter voltado ao mosteiro. Perdão. E havia honestidade no pedido. Foi quando me deparei com uma lágrima rebelde descendo pelo rosto enrugado do velho. O coração do rapaz tinha sido tocado pela verdade, pelo amor e pela justiça. Naquele momento, comecei a entender que a genuína justiça sempre traz importante um aspecto educativo. Na época ninguém entendeu o velho. Os nossos olhos não possuíam o mesmo alcance. Eu enxergava apenas o momento, mas nada termina aqui agora. A vida prossegue em seus inevitáveis efeitos. É preciso se libertar do tempo para compreender a verdade. O bom monge disse ao jovem. Não há o que perdoar. O sincero arrependimento liberta. Naquele instante você fez da maneira que sabia. Agora é fazer de um jeito diferente e melhor. Vejo uma enorme grandeza de sua parte. O pressuposto da humildade, a virtude primordial do caminho, é o amor ao aprendizado, à evolução e à beleza através da simplicidade da vida. Sim, tinha dado tudo errado. Sim, Pedro precisava de ajuda. Isso não era necessariamente mal nem bom. Tudo dependeria de como iríamos reagir. Mas à vontade o rapaz contou o que conhecíamos e o que não sabíamos. Como já era órfão de mãe,
O falecimento do pai trouxe uma triste sensação de desamparo. Foi acolhido pelos monges no mosteiro, fato fundamental para que reencontrasse orientação e sentido à vida. Entretanto, ao final do período de estudos, todos voltaram às suas casas, rotinas e projetos. Ele também teve de retornar aos seus afazeres. Precisava e queria concluir a universidade, etapa fundamental na busca pelos seus sonhos. Em uma das matérias que cursou, conheceu Eva. Apaixonaram-se. A família da moça se encantou com o jeito amoroso e gentil de Pedro. O rapaz tornou a sentir a maravilhosa sensação de pertencer a uma família. Em poucos meses estavam com um casamento marcado. Não havia dúvida de que foram moldados um para o outro. Foram dias de intensa paixão. O período de retornar ao mosteiro coincidiu com a oferta de um estágio que o pai da moça conseguira para Pedro, que declinou do convite para prosseguir em seus estudos esotéricos. Então, surge o conselho para o jovem pensar melhor, pois tal oportunidade não poderia restar desperdiçada em troca de conhecimentos que pouco ou mesmo nada acrescentariam à sua carreira profissional. A noiva também o queria por perto. Ao saberem que os monges se valiam dos seus talentos sobre um assunto ainda incipiente para a maioria das pessoas, surge o conceito da exploração indevida, acrescida do desperdício de uma autêntica chance para dar um importante salto em sua carreira. Influenciado por essas ideias, Pedro se convence que já é quem ainda está longe de se tornar. São nestas horas que nos lançamos no precipício da existência. Na crença das asas que não nasceram, assim autorizamos o dragão a assumir o controle. Mesmo assim, seguiu para o mosteiro. Contudo, não chegou lá por inteiro. O corpo viajou, a mente ficou. Os insistentes telefonemas de Eva o fez ver a realidade moldada à forma que impôs e aprisionou seus pensamentos. Aquilo que acreditamos verdadeiro é a base da narrativa para o capítulo seguinte de nossa história. Ascensão ou queda? Não há o que surpreender. Em análise apurada, foi uma escolha. Recebeu uma quantia considerável da ordem como pagamento do acordo judicial. Casou-se. Viveu um período de extrema euforia, de viagens constantes e gastos intensos. O estágio não se revelou tão valioso quanto parecia. Ao se formar, as propostas de emprego não ofereceram um salário à altura da capacidade que acreditava ter. Os rendimentos se mostraram escassos para manter o estilo de vida da esposa. Vieram as dívidas e as brigas. O desequilíbrio que mostrara em seus últimos dias no mosteiro escalou tons. O jovem gentil e amoroso se tornou irritadiço. Ficou relapso no trabalho, deixando de cumprir prazos estabelecidos. Questionado, não se desculpou. Reagiu com a mesma empáfia que mostrou aos monges. Era um profissional talentoso e diferenciado. A empresa tinha de levar em conta tudo de bom que ele já tinha realizado. Que esperassem. Foi demitido. O casamento implodiu. O divórcio trouxe uma sensação de alívio, mas também o fim de uma importante relação de apoio familiar. Eva logo iniciou um novo relacionamento, rompendo de vez o interesse dos pais da moça por qualquer assunto referente a Pedro. Separado, desempregado e desamparado, se sentiu perdido e abandonado. Todas as teorias para conquistar o mundo de nada serviam para sua sustentação mental e emocional naquele instante. Os poucos conhecimentos adquiridos no mosteiro para conquistar a si mesmo começaram a mostrar alguma utilidade. Por causa destes, ainda se mantinham de pé. Em virtude deles, sabia que podia recomeçar, desde que fosse buscar o equilíbrio e a força necessárias no âmago de si mesmo. Naquele momento, enfraquecido ao extremo, precisava de apoio e orientação para reiniciar a jornada de encontros, descobertas e conquistas intrínsecas. Para voltar ao mosteiro não poderia confundir arrogância com dignidade, nem humildade com humilhação, uma lição fundamental à vida.
Não que o casamento fosse algo ruim e destrutivo, não era disto que Pedro falava. A família é um núcleo de convivência de extrema riqueza, por se tratar da escola de amor primordial. O jovem se referia sobre qual voz deveria ouvir. Influências determinaram rotas e, portanto, influências determinam rotas e, portanto, definem destinos. Ou, como me disse o velho na época, abrem compartimentos ocultos dentro de nós. Alguns revelam o sábio desconhecido. A maioria acorda o dragão adormecido. Um nos eleva, o outro nos devora. De início, uma comporta foi escancarada. Somente depois, outra se abriu. O sábio veio depois do dragão. Contudo, não era indispensável que fosse assim. O sofrimento só se faz necessário quando faltam amor e sabedoria. Por fim, Pedro pediu para que fosse aceito de volta às fileiras da ordem esotérica dos monges da montanha, mesmo que ele fosse proibido de fazer qualquer pergunta nas aulas ou participar ativamente dos debates. Contentava-se apenas em ouvir e conviver com os monges. Intervi com o rigor que entendia cabível. Argumentei que pelos princípios reguladores da Irmandade, ninguém estaria banido em definitivo. Penas eternas são de injustiça infinita e contrárias à nobreza dos valores evolutivos. A solução seria fazer uma nova inscrição e aguardar o chamado. Salientei que a fila de espera era enorme. O velho, que ouvia ao Pedro e a mim em absoluto silêncio e atenção, colocou sobre a escrivaninha a ficha de inscrição junto a uma caneta. Resignado, o jovem a preencheu sem dizer palavra. Em seguida, entregou em minhas mãos. Embora tristes, seus olhos mostravam compreensão quanto à decisão. Foi quando o velho me perguntou quais eram os critérios de admissão da ordem. Sem entender a razão da indagação, pois ele os conhecia tão bem como qualquer outro monge, respondi que havia 2. A ordem de espera era um deles. O outro era o convite, realizado a qualquer pessoa que entendíamos pronto ou em situação de colaborar com o ensinamento de todos no grupo. Faça um acontecimento diferenciado do qual já tivesse elaborado a experiência vivida. O velho ponderou. Creio que Pedro se enquadre com exatidão nessa última hipótese. Percebe-se com clareza as lições aprendidas e apreendidas por ele. Um rico aprendizado de extrema serventia para todos, pois o conhecimento por ele adquirido da observação plena e atenciosa, pode auxiliar a muitos a afastar em definitiva a necessidade do sofrimento, se conseguirem identificar como ora o sábio, ora o dragão se manifesta em cada um de nós. Seja bem-vindo de volta ao mosteiro. Levantou-se, abriu os braços para abraçar Pedro. Com os olhos mareados e a voz trêmula, o rapaz prometeu que não daria motivo para ninguém lamentar a oportunidade concedida naquele momento. O velho falou para ele se dirigir à secretaria, pegar a chave de um quarto vago, traçar um plano de estudos para aquele período e iniciar imediatamente, sem remorso nem culpa, mas na alegria da própria reconstrução. Desconcertado. Esta palavra me definia naquele instante, embora não negasse a admiração pela sensatez e coragem do velho, exposta em decisão repleta de amor e sabedoria. Amor pela compaixão e perdão demonstrados em momento tão difícil, mas também de rara beleza. Sabedoria, por reconhecer a humildade e a simplicidade do gesto de Pedro. O bom monge aproveitou o pão nosso de cada dia para se valer de novo da mais fina justiça, dentro dos ditames do Sermão da Montanha, o eixo central dos aprendizados do mosteiro. Para muitos, seria a oportunidade propícia para abrir os compartimentos do dragão adormecido, se valendo do nefasto prazer contido na vingança, os arrastando às masmorras da existência. Para outros, o momento de trazer à tona o sábio para assumir a cátedra dessa maravilhosa e mágica escola da vida. O dragão estará sempre à espreita, o sábio estará sempre à espera. Qual porta abrir? Será uma simples escolha? Eu não disse uma palavra. Depois que Pedro se retirou, como se adivinhasse os meus pensamentos.
O velho me explicou, sem que houvesse a necessidade de qualquer pergunta. A história dele não é diferente da minha nem da sua. Pedro foi derrotado por si mesmo, pelas influências que se permitiu. Não existe outra modalidade de queda. Quando acontece, ergue-se à frente um muro opaco que nos faz crer que não existe mais luz, que faz crer não haver... Peraí, gente, volta. Não existe outra modalidade de queda. Quando acontece, ergue-se à frente um muro opaco que nos faz crer não mais haver a luz da essência que genuinamente somos. Em realidade, apenas perdemos o acesso a essa poderosa e fundamental chama. Afastamo-nos de quem genuinamente somos. O muro se ergue pelas sombras dominantes em nossas escolhas. Então a escuridão prevalece. Ficamos impossibilitados de prosseguir. Ao desconstruir o muro, refazemos a conexão. O fogo do aprendizado se firma definitivamente. Ocorre mais uma transmutação. Tudo muda. Para olhos míopes, Pedro sofreu uma dura derrota. Para outros, com a visão mais apurada, ele obteve a maior das vitórias ao iniciar o caminho de volta para casa, ao âmago do próprio ser, único lugar do universo, onde poderá descobrir, encontrar e conquistar toda a sua beleza e grandeza. Então, terá acesso a todo equilíbrio e força. A sua luz se unirá à luz do mundo. Em seguida, ele apontou para o próprio peito e, embora falasse com a voz baixa e tranquila, fez uma saudação vigorosa. Salve os campos de batalha, sagrados sejam. Em seguida, ele pediu licença e se foi, pois tinha que preparar algumas anotações para a palestra daquela noite no mosteiro. Observei-o, caminhando com seus passos lentos, porém firmes, iluminando tudo e todos por onde ele passava. Oscar. O quanto a influência dos outros pode ser nociva nas nossas vidas. Pode ser benéfica também, mas vamos, como esse texto trata, né? Um determinado trecho da influência que o Pedro sofreu, né? Da família, da esposa, da noiva, enfim, a ponto de processar um lugar onde ele foi recebido, né? Tão generosamente, nos faz refletir quantas vezes a gente também age pelo dragão, né? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão do dragão, porque nós sabemos que existem, né? Os dragões, seres de luz que nos ajudam muito. A gente vai usar aqui o aspecto destacado no texto, o dragão e o sábio. O quanto a gente abre espaço para esse dragão agir e só permite que o sábio venha depois que o estrago está feito, né? O dragão estará sempre à espreita, o sábio sempre à espera. Qual porta abrir será sempre uma simples escolha. Às vezes, nós estamos tão descontentes conosco, e é nessa hora que a gente busca muito o que está lá fora, até como forma de compensação, né, para esse desconforto que a gente sente, é onde a gente acaba abrindo aí as portas para que certas influências nos afetem. O encanto do dragão está em nos convencer de um poder que não temos, em fazer acreditar que somos alguém que desejamos, mas ainda não nos tornamos, né? Aquela coisa realmente do orgulho e da vaidade. E o grande inimigo está lá fora. Eu acho que essa é a lição, né, do dragão mais importante. O inimigo está lá fora. Não tem inimigo lá fora. Não tem. Se é que se pode usar esta palavra inimigo, ele reside dentro. E o sábio tem condições de lidar com isso. Porque ele não entende como um inimigo, mas como um aspecto nosso que precisa ser trabalhado. Não existe inimigo externo. E também não existe inimigo interno. Muitas vezes eu já disse, né, que a nossa mente pode ser a nossa maior aliada e nossa maior inimiga.
talvez não seja inimiga a palavra. Eu não saberia dizer qual é, mas inimigo é uma palavra muito pesada. A vida muitas vezes vai sendo conduzida de uma forma em que o dragão, de fato, se torna protagonista na nossa vida, e o sábio fica ali, só na figuração, se torna um coadjuvante. Mas isso é temporário, porque o dragão não tem condições de se tornar protagonista de forma permanente. É um protagonismo que vai durar até o momento em que aquele mundo começa a desmoronar, porque ele não foi construído sobre bases sólidas. E principalmente ele não foi construído sobre o que nós acreditávamos, mas sim sobre a influência dos outros. Não há nada pior nessa vida, vai ficar redundante, mas não há nada pior na vida do que construir uma vida baseada na influência dos outros. Eu acredito que relatos, né, como os textos do Ioscas, que trazem tanta reflexão, vem de encontro a tanto que a gente tem estudado ao longo desses anos, e pela profundidade deles, muitas vezes nos coloca frente a frente com aspectos que às vezes a gente acha que já resolveu, mas ainda tem muito que trabalhar. Mas eu acredito que essa é a melhor parte, saber que é possível trabalhar, que nós já percorremos um longo caminho, mas, né, ainda temos aí algo a construir, ou a percorrer, ou a corrigir, e que se a gente quiser, se a gente optar por essa escolha, não nos faltará condições e amparo necessário. Veja, né, essa coisa do monge, da recepção dele, né, com Pedro, e mesmo o reconhecimento de Pedro, né, o arrependimento, essa coisa do arrependimento, por si só, já pesa tanto, né, não há o que perdoar, o sincero arrependimento liberta. Eu não sou muito chegada nessa palavrinha não, mas se você verdadeiramente sente arrependimento, se você realmente se arrepende, você não faz de novo. E realmente isso é motivo suficiente para libertar. É que a gente muitas vezes precisa, né, do perdão do outro, mas eu acredito que a gente precisa muito mais do nosso auto-perdão. Porque viver uma vida, né, ou tomar decisões como a que ele tomou, no decorrer de muito tempo ele deve ter se sentido muito, ele deve ter se cobrado muito e se condenado muito. Posso estar enganado, mas creio que o maior mal que Pedro fez foi a si mesmo. E foi. Porque aí ele arcou com as consequências de tudo aquilo que adveio a partir da decisão que ele tomou, mesmo sob influência. Por isso que eu falo para vocês. Nós podemos ser influenciados, mas a decisão final é nossa. E nós vamos arcar com as consequências dessa decisão. Por isso que a gente precisa ponderar muito. Quanto mais nós estivermos em conexão conosco, mais nós acessaremos o sábio. Menos esse dragão terá participação na nossa vida. Mais conscientes serão as nossas decisões. Acredito que menor será a possibilidade de errar. Embora o erro faça parte, a correção do erro é indispensável, né? Eu acredito também, fazendo, né, uma analogia direta às questões da ascensão. O próprio áudio do sábado do Vital falou da questão do poder, né? E da gente ter o entendimento de que nada pode deter o nosso processo, nada pode nos desviar da nossa rota.
mas realmente para isso a gente tem que estar muito consciente de si. E estar consciente de si exige muito. Exige justamente, eu diria que até a blindagem dessas influências. Quando você entende que cada um tem a sua verdade, que muitas vezes ele vai querer aplicar a verdade dele em você, duas coisas precisam ficar claras. Você não precisa se deixar levar pela verdade dele, mas você também não precisa impor a sua. A verdade é relativa, né? Aquilo que acreditamos verdadeiro é a base da narrativa para o capítulo seguinte da nossa história. Então, tudo aquilo que é verdade para a gente vai ditar o nosso próximo passo. E assim é com todo mundo. Não tem certo ou errado. Existem apenas as vivências. Eu acredito que o dragão, né? Ele realmente opera muito em nós quando muitas vezes a gente quer desafiar o mundo, tem necessidade de mostrar para os outros, quando a gente se sente injustiçado, quando a gente se vitimiza, a gente permite que esse dragão venha à tona. O dragão, neste caso aqui, está na disputa, o sábio não. Ele não tem necessidade de disputar. Essa questão do próprio Pedro, né, na hora que ele preencheu a ficha, a questão dele ter aceito, né, que ele precisaria fazer a ficha de inscrição e aguardar, mostra que ele realmente absorveu o ensinamento. O fato dele ter estado no mosteiro não dava a ele uma vantagem sobre os demais. E ele preenche a ficha, mesmo entristecido, sabendo que vai ter que aguardar, e entrega. Aí vem o monge, né? E acaba trazendo aí a segunda condição, já que ele tinha experienciado algo tão forte que poderia servir de lição, né? Ou de orientação para os que estavam lá. Porque é o que eu falo, gente, falar é fácil. Experienciar é que é o negócio. E quando a gente experiencia determinada situação, a gente valida toda a nossa vivência. É muito complexo você falar de algo que você não viveu. Você pode falar, é claro, mas quando você vive, aquilo ganha outro sentido. Ou tem outro peso. Pedro foi derrotado por si mesmo, pelas experiências que se permitiu. Não existe outra modalidade de queda. Quando acontece, ergue-se à frente um muro opaco que nos faz crer não mais haver a luz da essência que genuinamente somos, ou seja, a única pessoa capaz de nos derrotar somos nós, mesmo quando nós damos nosso poder ao outro. Nós decidimos dar nosso poder ao outro, e aí a nossa derrota, né, ou se inicia ou se materializa. A gente precisa ter muito cuidado com essa coisa de influência. E é claro que às vezes a gente está tão inserido numa situação que a gente não enxerga, mas por isso que a gente precisa desenvolver o autoconhecimento. Estar atento ao que se é, ao que se quer, aos seus valores, a si como um todo. Porque senão, realmente, um muro, né, se ergue, muro que nós erguemos, que nos afasta cada vez mais de nós. E uma vez erguido esse muro, só nós poderemos desconstruir, fazendo esta reconexão conosco. É um caminho de desafio, mas é um caminho muito, muito, muito rico. Essa parte final que fala, né? Para olhos míopes, Pedro sofreu uma dura derrota. Para outros, com a visão mais apurada, ele obteve a maior das vitórias ao iniciar o caminho de volta para casa, ao âmago do próprio ser, único lugar do universo onde poderá descobrir,
encontrar e conquistar toda a beleza e grandeza. Então terá acesso a todo equilíbrio e força. A sua luz se unirá à luz do mundo. Uma história como essa, com certeza, é vista como uma história de derrota por muitos. Mas a partir do momento que ela é justamente a história que o fez se voltar para si, se reconectar consigo, com a sua verdade, não é uma história de derrota. Há uma queda, não uma derrota. Há uma queda que o fez virar a chave para que ele se recolocasse, aí sim, num caminho de vitória. E a maior vitória que a gente pode alcançar é a comunhão conosco. E quando a gente se conecta conosco, inevitavelmente a gente se conecta com o mundo. Certo, minha gente? Ioscas, né? Mais um texto aí do Ioscas. Eles têm o canal deles no YouTube, né? Deixa eu só ver aqui, gente, de que data que foi esse texto. 18 de abril de 2022 ele publicou esse texto, tá? Eles têm também um canal aqui no YouTube. Na descrição eu deixo tanto o link do texto quanto o link do canal. Tá bom, criançada? Amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Um grande beijo, minha gente, e até amanhã.